the only thing that's real. Olha bem para esse homem. Ele está velho, destruído, mal consegue segurar o violão. Tears a hole. Suas mãos tremem, sua voz está quebrada, mas seus olhos sabem algo que nós ainda não sabemos. All away, but I remember. Ele sabe que está morrendo. Fevereiro de 2003. Johnny Cash entra no estúdio pela última vez. Seu produtor, Rick Rubin, coloca uma música para ele ouvir. Uma canção de uma banda de rock industrial que Johnny nunca tinha escutado. My sweetest friend. Nine Inch Nails, Hurt. Johnny ouve em silêncio. E quando a música termina, ele olha para Rick e diz: essa música, ela está falando sobre minha vida inteira. I hurt myself today to see if I still feel. Não era apenas uma gravação, era uma confissão. Um testamento, a despedida mais corajosa que a música já testemunhou. Quando terminou de gravar, o estúdio ficou em silêncio absoluto. Todo mundo chorando, todo mundo sabendo que acabavam de presenciar algo histórico. You are someone else. O clipe foi filmado semanas depois, na casa de Johnny, no Tennessee. Um museu da própria vida, repleto de prêmios empoeirados, fotos desbotadas de glórias passadas, memórias de um tempo que não volta mais. E no meio de tudo isso, um homem encarando sua própria mortalidade. 4 meses depois, Johnny Cash estava morto, mas Hurt se tornou imortal. E hoje vou contar para vocês como um homem transformou sua despedida na obra de arte mais honesta da história da música. Could have it all. Preparem os lenços. Essa história vai doer. Para entender por que Hurt destroçou Johnny Cash, você precisa entender quem era Johnny Cash. Imagine se o Brasil tivesse um Zé Ramalho que tivesse conquistado o mundo. Um cara que cantava sobre os esquecidos, os presidiários, os trabalhadores, que tinha uma voz grave como trovão e uma alma atormentada por demônios. Esse era Johnny Cash, o homem de preto do country americano. Mas em 2002, Johnny era uma sombra do que tinha sido. Tinha 70 anos. Diabetes estava destruindo seu corpo. Problemas cardíacos. Quase cego. Mal conseguia andar sem ajuda. E pior, sua esposa, June Carter, a mulher que havia salvado sua vida décadas antes, também estava doente. Ele via nos olhos dela que o tempo estava acabando. Foi nesse contexto que Rick Rubin apareceu com Hurt. A música original era de 1994. Trent Reznor, vocalista do Nine Inch Nails, havia escrito sobre autodestruição, vício, dor auto-infligida. Era agressiva, industrial, cheia de ruídos eletrônicos. Johnny ouviu e viu algo completamente diferente. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. Ele viu sua vida inteira naquelas palavras. As décadas de vício em drogas, os amigos mortos, os erros que nunca poderia consertar, o tempo que estava acabando. Rick, ele disse, eu preciso gravar essa música, mas do meu jeito, como uma oração. Rick Rubin conta que ficou arrepiado, porque ele sabia. Johnny não estava apenas gravando uma música, estava escrevendo seu próprio epitáfio. No estúdio, Johnny se sentou sozinho, apenas ele e o violão, sem banda, sem produção, sem nada para esconder sua fragilidade, e começou a cantar. A voz saía trêmula, quebrada, quase um sussurro, mas tinha um peso que partia o coração. Cada palavra carregada de uma vida inteira de arrependimentos. I wear this crown of thorns upon my liar's chair. Quando terminou, ninguém no estúdio conseguiu falar por 5 minutos. Só lágrimas, silêncio, reverência. Rick Rubin depois diria, foi o momento mais poderoso da minha carreira. Senti que estava na presença de algo sagrado. Everyone I know goes. Gente, se vocês já ouviram Hurt do Johnny Cash e se emocionaram, digitem Homem de Preto aqui nos comentários. Quero ver quem conhece essa obra-prima. Mas quem era esse homem que conseguiu transformar uma música de rock industrial numa oração devastadora? Johnny Cash nasceu em 1932, nos campos de algodão do Arkansas. Família pobre, tão pobre que Johnny começou a trabalhar na lavoura aos 5 anos de idade. Se você conhece a história do nosso sertanejo raiz, Tião Carreiro,
Guitarreiro, Pardinho, essa turma, você entende Johnny Cash. Ele era a versão americana daqueles caras. Música nascida do sofrimento real, da terra, do trabalho duro. A diferença é que Johnny levou isso para outro nível. Aos 12 anos, seu irmão mais velho morreu num acidente brutal numa serraria. O corpo foi literalmente cortado ao meio por uma serra. Johnny nunca se recuperou dessa culpa. Achava que deveria ter morrido no lugar do irmão. Essa ferida o perseguiu a vida inteira e está presente em cada música que ele escreveu. Nos anos 50, Johnny explodiu. I Walk the Line. You've got a way to keep me on your side. Folsom Prison Blues. I hear the train a-comin', it's rolling around a bend. Ring of Fire. I fell into a ring of fire. Hits atrás de hits. Virou pro maior nome do country americano, mas a fama trouxe demônios, drogas, álcool, anfetaminas para aguentar as turnês intermináveis, barbitúricos para conseguir dormir. Seu casamento desmoronou. Mal via os filhos. Pesou 50 quilos. Em pleno auge da carreira, Johnny Cash estava morrendo. E ele sabia. Foi quando June Carter apareceu. June era de uma família lendária do country. A família Carter cantava desde criança. Era engraçada, inteligente e forte, e viu em Johnny algo que ninguém mais via, um homem bom se destruindo. Ela deu um ultimato: ou você para com as drogas, ou eu vou embora. Levou anos, recaídas, sofrimento, mas junho ficou. E finalmente, Johnny ficou limpo. Em 1968, ele fez algo revolucionário. Gravou um álbum ao vivo na prisão de Folsom, uma das penitenciárias mais perigosas da Califórnia. At Folsom Prison se tornou um fenômeno. Johnny cantando para assassinos, estupradores, condenados perpétuos. E eles choraram, porque Johnny não os julgava, ele entendia. Eu sou um deles, ele sempre dizia. A única diferença é que eu tive June para me salvar. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. Agora, uma coisa que pouca gente sabe, Johnny Cash era enorme aqui no Brasil. Nos anos 60 e 70, quando o country americano chegou por aqui, Johnny era o rei. I Walk the Line tocava em todas as rádios. Ring of Fire era trilha sonora de boteco, de fazenda, de cidade pequena. Sabe por quê? Porque Johnny Cash falava uma linguagem universal, a linguagem do sofrimento honesto. Ele era como um Zé Ramalho que tivesse conquistado o mundo. Aquela voz grave, aquela presença, aquele jeito de cantar sobre dor sem self-pity, sem vitimismo, só a verdade crua. Músicos brasileiros bebiam direto da fonte de Johnny Cash. Atenção, nós preparamos uma lista com as 100 melhores músicas para você. Para acessar a nossa lista, clique no primeiro link da descrição ou acesse culturanostalgica.canal no YouTube.com. Almir Sater sempre falou que Johnny era uma das maiores influências, não só a música, mas a atitude de cantar para os esquecidos, para os trabalhadores, para os que a sociedade deixou para trás. Johnny nos ensinou que tristeza não é fraqueza, disse Sater numa entrevista, que ser honesto sobre sua dor é a maior coragem. Infelizmente, Johnny nunca fez shows no Brasil, mas imagina se tivesse feito um show dele no interior de São Paulo ou em Goiás, no meio do Cerrado. Teria sido histórico. A conexão era real, porque tanto o country americano quanto o nosso sertanejo raiz nasceram do mesmo lugar, da terra, do trabalho, da vida dura. Johnny Cash cantava para os trabalhadores rurais americanos, mas era como se estivesse cantando para os nossos também. I find it very, very easy to be true. Pessoal, só um aviso rápido. Nós temos um canal especial no WhatsApp, onde eu mando conteúdos que nunca aparecem aqui no YouTube. Histórias raras, bastidores e curiosidades proibidas. Só para quem é fã de verdade, é só entrar em culturanostalgia.com/zap e participar com a gente. Mas, voltando à história, nos anos 80 e 90, algo terrível aconteceu. O mundo esqueceu Johnny Cash. O country mudou, ficou pop, produzido, superficial, jovens cantores de chapéu novo e sorriso branco dominavam. Não havia espaço para um velho rebelde de preto cantando sobre dor. Gravadoras o abandonaram. Rádios pararam de tocar suas músicas. Shows ficaram menores, mais vazios. Eu achei que tinha acabado. Johnny confessou anos depois que eu era apenas uma relíquia, um dinossauro de um tempo que não existe mais. 1993. Johnny estava no fundo do poço, deprimido, doente, esquecido. Foi quando Rick Rubin, um produtor famoso
famoso, conhecido por trabalhar com rap e heavy metal, o procurou com uma ideia maluca. Vamos fazer um álbum, só você e o violão, sem produção, sem efeitos, só sua voz e sua verdade. Johnny achou que Rick estava louco, mas concordou. Afinal, não tinha nada a perder. Assim nasceu a série American Recordings, álbuns crus, nus, devastadores. Johnny pegava músicas de outros artistas, rock, folk, até U2, e as transformava em confissões pessoais. E algo mágico aconteceu. Uma nova geração descobriu Johnny Cash. Jovens que nunca tinham ouvido country se apaixonavam por aquela voz profunda e honesta. Johnny estava de volta, não como uma relíquia, mas como um mestre atemporal. Mas o corpo estava desistindo. Diabetes, problemas cardíacos. Em 1997, quase morreu. A Junho querida também estava adoecendo. Eles sabiam que o tempo estava acabando, mas ainda tinham uma última canção para gravar. Fevereiro de 2003, Johnny entra no estúdio para gravar Hurt, mas mal consegue ficar de pé. Rick Rubin precisa ajudá-lo a se sentar. Suas mãos tremem tanto que quase não segura o violão. Posso fazer isso, Johnny insiste. Eu preciso fazer isso. Eles começam, e logo na primeira linha, todo mundo percebe que algo especial está acontecendo. I hurt myself today to see if I still feel. A voz de Johnny sai trêmula, frágil, quase quebrando. Mas tem um peso emocional devastador. Cada palavra carregada de uma vida inteira. I focus on the pain, the only thing that's real. Ele não está apenas cantando, está confessando, está se despedindo. The needle tears a hole, the old familiar sting. Johnny conhecia esse verso intimamente. Décadas de vício, décadas se destruindo. E aqui estava ele, 70 anos, finalmente honesto sobre tudo. Quando chega no refrão, sua voz quase some. Mas isso torna tudo mais poderoso. What have I become? My sweetest friend? Everyone I know goes away in the end. Rick Rubin tem que parar a gravação. Ele está chorando. Todos no estúdio estão. Johnny olha ao redor e pergunta: ficou bom? Johnny, Rick responde, você acabou de gravar a música mais importante da sua vida. Mas a música era só o começo. Faltava o clipe. E o que eles criaram foi uma obra-prima de cinema. Filmaram na casa de Johnny, no Tennessee. Um lugar que era como um museu da própria vida, repleto de prêmios Grammy empoeirados, fotos amareladas de quando era jovem, instrumentos que não tocava mais. O diretor, Mark Romanek, teve uma ideia genial: intercalar imagens do Johnny velho e destruído com imagens de arquivo do Johnny jovem, no auge da glória. O contraste é devastador. Ali está o jovem Johnny, cheio de vida, rebelde, poderoso. E aqui está o velho Johnny, curvado, frágil, com olhos que já viram demais. E no meio do clipe, June aparece. Ela sobe as escadas, olha para Johnny com aquele olhar de quem ama incondicionalmente. E Johnny retribui o olhar. Ninguém sabia naquele momento, mas era a última vez que eles estariam juntos num vídeo. O clipe termina com Johnny fechando o piano, uma metáfora perfeita. A música acabou. Quando o clipe estreou, o mundo parou. Pessoas de todas as idades choraram. Críticos chamaram de a despedida mais corajosa da história. Até Trent Reznor, o autor original, ficou destroçado. Assisti ao clipe e chorei. Reznor admitiu: essa música não é mais minha. Ele a roubou de mim. E estou feliz com isso, porque ele a fez significar algo muito maior do que eu jamais poderia. O clipe ganhou todos os prêmios possíveis: Grammy, MTV Video Music Awards. Entrou para as listas de melhores clipes de todos os tempos. Mas Johnny e June não veriam nada disso. 15 de maio de 2003, 3 meses depois de gravar Hurt, Johnny acorda e June não está respirando. Ela tinha 73 anos. Cirurgia cardíaca mal sucedida. June Carter Cash, a mulher que havia salvado Johnny, que havia ficado ao seu lado durante as piores tempestades, estava morta. Johnny ficou destroçado. No funeral, ele tentou cantar, não conseguiu, desmoronou completamente. Foi a primeira vez que o mundo o viu sem máscara, sem força, sem a armadura do homem de preto. Ela era minha razão para respirar, ele disse. E agora, o ar acabou. Johnny viveu mais 4 meses sem June, mas não era vida, era apenas existência. Parou de comer, parou de sair, passava o dia olhando fotos antigas, ouvindo gravações de June cantando. Seus filhos tentavam animá-lo, nada funcionava. Ele morreu no dia que June morreu, disse sua filha Rosanne. O corpo só demorou 4 meses para perceber. 12 de setembro de 2003, às 2 da manhã, Johnny Cash
Fechou os olhos pela última vez. Estava em casa, no hospital, rodeado pelos filhos. Seu último sussurro foi: "Vou ver June agora." Tinha 71 anos. O mundo chorou, mas também celebrou, porque Johnny havia feito algo raro. Ele havia encerrado sua história com honestidade total, sem fingimentos, sem medo da verdade. Hurt não era apenas uma música, era um presente, um exemplo de como morrer com dignidade, admitindo nossos erros, honrando nossa dor, deixando a verdade como legado. We'll meet again. Don't know where. Hoje, mais de 20 anos depois, Hurt continua partindo corações. Mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Milhões de pessoas descobrindo pela primeira vez, se emocionando, chorando, e a lição permanece. A arte mais poderosa vem da verdade mais dolorosa. Johnny Cash nos ensinou que não precisamos fingir ser fortes, que confessar nossos arrependimentos não é fraqueza, é coragem, que nossa última canção pode ser nossa mais importante. Ele transformou sua despedida numa obra-prima e no processo nos ensinou como viver com honestidade brutal, com amor incondicional e sem medo da verdade. Se essa história tocou vocês como tocou a mim, deixem Hurt nos comentários. Quero saber quantos de vocês conhecem essa obra-prima e se emocionam com ela. E se vocês amam histórias assim sobre os artistas que nos ensinaram a sentir de verdade os mistérios por trás das canções que nos definiram, se inscrevam no Cultura Nostálgica. Toda semana eu trago histórias que vão direto no coração. Até a próxima jornada nostálgica. E lembrem-se, às vezes, a maior coragem é ser honesto sobre quem realmente somos. I would find a way.